Malévola é um filme muito bom. Ele é muito bom mesmo. Mas ele não conta a história da Malévola. Pegaram uma das vilãs mais clássicas da Disney e tentaram fazer uma história humanizando ela. Só que erraram feio na forma como fizeram isso. Porque esse filme é literalmente um conto de fadas, onde um lugar é dividido em duas partes. Tem o reino que é dos humanos e tem a parte onde vivem as criaturas mágicas. E é lá onde vive a Malévola, que é uma fada que é intercessora de todos os outros seres mágicos. Ela basicamente cuida deles. Ela protege eles dos humanos, que são seres que ela aprendeu que são seres maus. E são mesmo. Um certo dia, falam pra ela que tem um humano tentando roubar a floresta mágica. E esse garoto é basicamente o Stefan, que ele é um órfão que sonha em morar no castelo, porque ele mora no meio dos campos. Só que ele e a Malévola se dão tão bem que eles esquecem todas as diferenças e começam a ficar amigos, muito amigos mesmo. E é interessante que logo no começo, quando eles se cumprimentam, que a mão do Stefan e a mão da Malévola vão se tocar, ela leva um leve choque, porque ela é alérgica a qualquer tipo de ferro, ela é alérgica a metal. E ele na hora tira o anel de ferro que tem no dedo dele, joga pra longe e a Malévola fica gamadinha nele. E depois ele elogia as asas, aí pronto. Os dois se aproximam pra caramba, ficam muito amigos. E como presente de 16 anos da Malévola, o Stefan dá nela um beijo do amor verdadeiro. Que não era do amor verdadeiro, porque mais pra frente ele simplesmente abandona ela quando ele vê que surge a oportunidade dele realizar o sonho dele de ir lá pro castelo e ele vira servo do rei. Que basicamente é um rei bem ganancioso, que tudo pra ele é terras e bens. E assim que ele assume o trono, ele promete, ele jura que vai conseguir trazer toda a riqueza da terra mágica pra lá. Mas isso não dá certo, por quê? Porque a Malévola é super poderosa e derrota eles na primeira batalha que eles têm. E o rei fica muito bravo. E como a filha dele já é grande, é solteira, é a única filha, e ele já tá pra morrer, ele fala que aquele que conseguisse matar a Malévola iria ter a mão da filha dele. Ou seja, ele iria dar a filha dele em casamento como recompensa. O Stefan, que já tava com o poder subindo a cabeça dele, o poder que ele nem tinha, decide tentar uma reaproximação da Malévola. E ele engana ela, ela acha que realmente ele voltou a gostar dela, que ele queria tentar tudo de novo. Só que ele dopa ela pra ela conseguir dormir, e enquanto ela dorme, ele tira as asas dela e leva pro rei como se tivesse matado ela. E nesse momento, aliás, e no momento que acorda e a Malévola vê que não tá mais com as asas dela ali, ela muda totalmente. Ela passa daquela mulher batalhadora, guerreira, que vivia pra salvar, pra proteger a floresta encantada, ela passa a ser uma mulher amargurada, ruim. Chega uma cena lá bem aleatória em que a Malévola salva um corvo de ser atacado. Assim, ele é atacado na verdade, mas ela salva ele de ser morto em um ataque que ele sofre lá, e ela transforma ele em um humano. E como ela fez isso, como ela salvou a vida dele, ele fala que pra sempre, a partir daquele momento, como gratidão, ele seria servo dela e faria tudo o que ela quisesse. E aproveitando isso, agora que ela não tem mais asas, mas ela tem um mutante, porque ele pode virar bicho e voltar a ser homem. Quando ela fala, ela decide que ele vai ser as asas dela, ou seja, quando ela precisar voar para algum lugar, ela envia ele, que ele vai fazer tudo o que ela precisaria. Uma dessas missões é ir lá pro palácio, ver como é que tá as coisas, e ele descobre que o Stefan agora é rei e que ele vai ser pai. E o rei, quando vai apresentar a filha dele pros súditos dele, ele convida todo mundo dos humanos, da Terra Mágica, todo mundo, menos a Malévola. E a Malévola surge lá durante a cerimônia, olha pra bebezinha e solta aquele famoso feitiço. Pra quem não sabe, a Malévola é a vilã da Bela Adormecida. Ela solta aquele famoso feitiço de que a bebezinha que seria feliz e bonita, só que quando ela completasse 16 anos, ela iria espetar o dedo numa máquina de fiar e ela dormiria eternamente ou até receber o beijo do amor verdadeiro. E nada nem ninguém da Terra
poderia salvar ela disso. Nada mesmo. Então, para proteger a filha dele, o rei decide entregar a Aurora para 3 fadinhas cuidar dela no meio da floresta durante aqueles 16 anos, devolvê-la um dia depois que ela fizesse, mandou jogar todas as máquinas de fiar numa masmorra e mandou que os súditos dele começassem a tentar quebrar o muro que a Malévola construiu entre ela e o resto para conseguirem acabar logo com ela. O que, sinceramente, nada do que o rei faz muda nada, porque aquelas 3 fadas não servem pra nada, são 3 tonhonas, as 3 patetas, ninguém consegue quebrar o muro da Malévola e mais pra frente jogar aquelas máquinas todas numa masmorra não adiantaria de nada, não era mais fácil ter tirado do castelo, mandado pra longe, mas enfim. Como aquelas fadas são 3 inúteis, a Malévola, por algum motivo, fica com dó da Aurora e cuida dela durante quase 15 anos. E chega uma hora que a Aurora sai por aí pra desbravar a natureza e encontra a Malévola. E quando ela encontra, ela reconhece ela como a fada madrinha que cuida dela a vida inteira. E as duas se aproximam. Nisso que elas se aproximam, a Malévola se arrepende de ter jogado feitiço nela, porque ela vê que fez uma coisa ruim e tenta tirar o feitiço. Mas assim, ela literalmente falou que nada nem ninguém da Terra poderia retirar aquele feitiço a não ser o beijo do amor verdadeiro. Como que ela faz uma coisa dessas? Ela basicamente trancou um tesouro com chave de ouro e jogou a chave no ralo. Como já era de se esperar, ela não consegue remover o feitiço porque ela tá na Terra. E foi muita burrice ela ter falado que ninguém na Terra poderia. Se ela tivesse falado que ninguém além dela poderia tirar aquela maldição, seria bem mais inteligente, né? Enfim, ela não consegue desfazer a maldição e a Aurora gosta tanto dela que decide que vai morar com ela ali no esconderijo dela. E quando ela vai anunciar isso pras fadas que cuidaram dela, a informação de que o pai dela, que era rei, tinha dado a ordem que elas cuidassem dela até os 16 anos e um dia é escapado. E o que ela sabia é que os pais dela tinham morrido. Como assim ela era filha de um rei? Como assim ela tinha uma maldição e estavam tentando proteger ela? E ela acaba descobrindo que quem jogou a tal maldição nela foi a Malévola. E fica muito chateada por isso. Ela tá voltando assim e no meio do percurso ela conhece um príncipe. Tava indo pro castelo também, inclusive. Só que ela, na verdade, ela ainda não tava indo. Assim, eles se trombaram, ela ainda não tava indo. E assim, guarda isso porque vai ser importante. E ela trombou com esse príncipe que tava indo em direção pro castelo também. Só que foi uma trombada rápida, eles conversaram e acabou. Ela vai, né, pro castelo, chega no rei, fala que é filha dele. E o rei fica bravo porque devolveram a filha dele antes do prazo, antes da data que ele estipulou, e mandam trancar ela num quarto lá. Só que uma voz chama ela até a agulha, até a máquina de fiar. E chegando nessa máquina de fiar, ela espeta o dedo e desmaia. Desmaia não, e dorme para sempre. Assim que a Malévola descobre o que aconteceu, ela acha aquele príncipe e leva ele lá pro castelo pra ele dar o beijo do amor verdadeiro, porque os dois tinham química, ele só podia ser ele beijo do amor verdadeiro, né? Levaram ele, convenceram ele a beijar a Aurora pra ver se ela acordava. E é óbvio que não deu certo, porque assim, eles se viram uma única vez. Ela nunca tinha visto garoto nenhum. No auge dos 16 anos, os hormônios tudo descontrolados, a primeira vez que ela vê um garoto, era óbvio que ela ficaria um pouco mexida. Não é como a gente, meros mortais, por exemplo, que a gente convive com um monte de gente, então a gente tem um parâmetro do que é atraente e do que não é. Ela não tinha isso. Então era óbvio que o primeiro garoto que ela visse na vida, ela ia achar bonito. Porque ela não tinha outras comparações, entendeu? Outra coisa, eles se trombaram. Não deu tempo de ter virado amor verdadeiro ainda. Eu pelo menos acredito que não tinha como ele sentir um amor verdadeiro por ela depois de ter simplesmente trombado nela. Ele beijar ela, não dá certo. A Malévola fica muito mal. E como despedida da Aurora, já que ela vai dormir pra sempre, já que ela basicamente morreu, né? Porque dormir pra sempre, você vai dormir pra não acordar mais, morreu. Ela dá um beijinho na testa da Aurora e a Aurora acorda na mesma hora. Aí elas percebem que o amor verdadeiro, na verdade, é entre elas duas e ficam felizes. Aí elas começam a tentar fugir, só que a Malévola cai numa armadilha e fica
cercada por soldados lá, por guardas do castelo, e começa a lutar com eles e com o rei. Só que nesse período, a Aurora sai por aí e ela encontra as asas da Malévola que estavam guardadas. E assim que ela abre lá, quebra o vidro, as asas voam sozinhas e as asas encaixam na Malévola exatamente no segundo em que ela ia ser esfaqueada, ia ter um fatality. E ela consegue, com as forças dela regeneradas, derrotar o rei. A Aurora, ela e o Diego, que é o pombo lá que virou o servo dela, voltam pra terra lá mágica. Tudo volta a ser como era antes. Tudo volta a ser colorido, feliz, alegre. E a Aurora vira a rainha da magia lá, das fadas. Vira a rainha. E assim, gente, como eu falei, ele é um filme bom, mas não é a Malévola. A Malévola, ela é basicamente uma das maiores vilãs da Disney. E uma coisa é você fazer uma história pra tentar humanizar um vilão. Outra coisa é você fazer uma história pra tentar romantizar o vilão, pra transformar o vilão em uma coisa que ele não é. Porque, tá bom, pessoas ruins podem, assim, ter uma bondade dentro delas. A Malévola pode muito bem não ser ruim, só ser amargurada, mas ela passar de boa pra ruim e de ruim pra boa não fez o menor sentido. Se ela tivesse se arrependido e virado uma pessoa dura, mas que desse pra ver bondade dentro dela, ainda tudo bem. Agora, transformar ela em uma pessoa boa no final do filme, isso eu achei que não ficou muito bom. Bom, gente, eu sou a Ruth com um E no final, não com H, nem com I, nem com Y, nem nenhuma outra variação. Só um E no final. E esse foi o vídeo. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se aparecer o botão de hype, clica também porque vai ajudar demais. Comenta aí o que você achou desse vídeo, se você concorda comigo, se você gosta do filme da Malévola, se tem algum outro ponto no filme que eu esqueci de comentar, e sugira também outros filmes assim que talvez tenha algum detalhe que passou desapercebido pela maioria das pessoas. E todo domingo sai um vídeo novo aqui no canal. Então, mais uma vez, se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização, não perder nada. E é isso, gente. Até a próxima.